Ela disse que era apenas um ajuste temporário quando começou a cortar minhas comissões 3 anos atrás. Naquela época, eu já estava na Lumière Couture há 12 anos, tempo suficiente para ter visto a marca sair de um showroom alugado na Oscar Freire para uma flagship de 3 andares nos Jardins, com lustre de cristal tcheco e tapete italiano, que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Eu era a gerente de relacionamento com clientes VIP, a ponte entre os bilionários entediados e as peças exclusivas que faziam suas esposas sorrirem nas capas de revistas. Eu não vendia roupas, eu vendia sonhos embrulhados em seda francesa e costurados à mão por artesãos que nunca veriam quem usava seu trabalho. E eu era boa nisso, muito boa. Lembro do cheiro daquele lugar. Perfume importado misturado com couro novo, aquele aroma de dinheiro que gruda na pele e te faz sentir que você pertence a um mundo diferente. Minha primeira venda grande foi um vestido de alta costura para a esposa de um empresário do agronegócio. R$68 mil. Ela nem piscou quando assinou. Eu ganhei minha comissão integral, 8%. E pela primeira vez na vida senti que meu esforço valia algo real. Depois vieram os casacos de pele, os ternos sob medida, as joias exclusivas que chegavam em maletas com segurança armado. Cada peça tinha uma história, e eu aprendi a contar essas histórias como quem recita poesia. Em 5 anos, eu era a vendedora número 1. Em 8, eu treinava a equipe inteira. Em 10, eu tinha uma carteira de clientes tão leal que alguns se recusavam a comprar se eu não estivesse presente. A Lumière cresceu nas minhas costas e nas costas de outras 5 mulheres que faziam o trabalho invisível de manter milionários felizes. Organizávamos desfiles privados em coberturas, levávamos mostruários para iates ancorados em Angra, passávamos madrugadas preparando looks personalizados para eventos de última hora. Eu perdi aniversários, feriados, fins de semana. Uma vez atendi uma cliente às 2 da manhã porque ela precisava de um vestido para um jantar de gala no dia seguinte em Dubai. Consegui. Sempre consegui. E a empresa sabia disso. Sabiam que sem nós, sem esse batalhão de mulheres elegantes e exaustas, a grife seria apenas tecido caro sem alma. Mas em algum momento, algo mudou. A família fundadora vendeu a marca para um conglomerado internacional. Novos investidores, nova diretoria, novos termos. De repente, havia reuniões sobre eficiência operacional e maximização de margem. Palavras que soavam bonitas, mas significavam cortes. Primeiro foram os brindes para clientes. Depois, as viagens de cortesia. Então, sem aviso, minhas comissões caíram de 8% para 5%. Nenhuma explicação formal, apenas um e-mail do financeiro com uma linha. Adequação às novas políticas de remuneração variável. Reclamei, educadamente, claro. Fui ao RH, mostrei meus números, meu histórico, minha contribuição. A gerente de recursos humanos, uma mulher jovem que parecia ter saído direto de um MBA, sem nunca ter trabalhado um dia de verdade, me olhou com aquele sorriso frio e disse que todos estávamos fazendo sacrifícios pela saúde da empresa. Sacrifícios. Como se eu não tivesse sacrificado uma década da minha vida construindo relacionamentos que enchiam os cofres deles. Engoli a raiva e voltei ao trabalho porque ainda pagava minhas contas, ainda tinha meus clientes, ainda tinha meu valor. Ou assim eu pensava. Então ela chegou, Beatriz Sandoval. Cabelo escovado como capacete de guerra, salto agulha que anunciava sua presença 3 corredores antes, e um sobrenome que abria portas em todos os clubes exclusivos de São Paulo. Ela foi contratada como diretora comercial, um cargo novo, criado especialmente para ela depois que o pai dela investiu uma quantia obscena no fundo que controlava a Lumière. Nepotismo, embrulhado em papel de seda e vendido como visão estratégica. Beatriz não sabia nada sobre moda, nada sobre atendimento, nada sobre o tipo de paciência necessária para convencer uma socialite insegura de que o vestido cerúleo ficava melhor do que o turquesa. Mas ela sabia falar bonito em reuniões, usar jargões em inglês e sorrir para as pessoas certas. Na primeira semana, ela me chamou para uma conversa. Disse que queria entender minha operação, aprender comigo, construir uma parceria. Eu acreditei. Passei horas explicando cada detalhe, cada cliente, cada preferência, cada estratégia que eu havia desenvolvido ao longo de anos. Ela anotava tudo em um iPad Rose Gold, balançando a cabeça como se estivesse absorvendo sabedoria ancestral. 2 semanas depois, descobri que ela estava ligando diretamente para meus clientes, usando minhas anotações, minhas estratégias, minha linguagem.
se apresentando como a nova responsável pela área VIP e sugerindo sutilmente que eu estava sendo transferida para um papel mais administrativo. Mentira. Completa mentira. Mas alguns clientes, aqueles que valorizam status acima de lealdade, começaram a ligar para ela em vez de para mim. E cada venda que ela fechava, ela registrava no sistema como dela. Confrontei Beatriz no estacionamento entre uma Range Rover branca e um Porsche preto. Mantive o tom profissional, perguntei por que ela estava ignorando o protocolo de registro de vendas. Ela me olhou como quem olha para um móvel velho que precisa ser descartado e disse, com aquela voz doce e venenosa, que eu deveria focar em ser mais colaborativa e menos territorial, que a empresa estava evoluindo e eu precisava evoluir junto. Evoluir. Código para desaparecer. Percebi naquele momento que isso não era incompetência, era estratégia. Ela queria meu cargo, minha carteira, meu legado e tinha o sobrenome certo para conseguir. Comecei a documentar tudo, cada e-mail, cada mensagem, cada venda roubada. Criei uma pasta digital com prints, gravações de chamadas permitidas por lei, registros de horários extras não pagos. Porque sim, além de roubar minhas vendas, Beatriz também começou a me sobrecarregar com tarefas administrativas fora do expediente. Relatórios, inventários, análises de tendências. Trabalho que deveria ser feito por um analista, mas que ela empurrava para mim com a desculpa de que eu tinha mais experiência. Eu fazia porque precisava do emprego, mas anotava cada minuto. 6 meses depois, a bomba caiu. Reunião na sala de vidro, aquela com vista para a Avenida Paulista, onde decisões importantes eram tomadas enquanto se admirava o trânsito engarrafado lá embaixo. Beatriz estava lá, o diretor de operações, a mesma gerente de RH com seu sorriso sintético. Disseram que a empresa estava reestruturando a área comercial, que meu perfil não se alinhava mais com a nova fase da marca, que era uma decisão difícil, mas necessária. Código para, você está demitida. Respirei fundo e perguntei o motivo real. Beatriz inclinou a cabeça, fingindo empatia, e disse que minha performance havia caído nos últimos meses. Caído. Eu, que tinha dobrado minhas metas por 6 anos consecutivos, estava sendo acusada de baixa performance. Não gritei, não chorei. Apenas disse que gostaria de ver os dados que embasavam essa avaliação. O diretor trocou um olhar desconfortável com Beatriz. Ela disse que o RH enviaria um relatório detalhado. Nunca enviaram. Assinei a rescisão sob protesto, peguei minha caixa com fotos e canetas personalizadas e saí daquele prédio pela última vez com a coluna ereta e o queixo erguido. Mas por dentro eu estava incendiando. Não pela demissão em si, eu sabia que encontraria outro lugar. Mas pela injustiça crua, pela mentira descarada, pelo fato de que uma mulher com sobrenome e 0 talento tinha acabado de apagar 12 anos da minha vida com uma canetada e um sorriso falso. Eles pensaram que eu fosse embora quieta, que eu aceitaria a derrota e seguiria em frente. Mas o que eles não sabiam, o que Beatriz e seus amigos de país rico nunca se deram ao trabalho de descobrir, é que eu sempre leio contratos. Todos eles. Especialmente aqueles que assinei quando a empresa ainda era pequena e desesperada por funcionários qualificados. E no meu contrato original, escondida na cláusula 14, subitem B, havia uma proteção que eles esqueceram de remover. A advogada se chamava Lúcia Tavares e ela não parecia uma guerreira corporativa. Parecia uma bibliotecária que havia se perdido no caminho para o clube do livro. Óculos de armação fina, cabelo grisalho preso em um coque frouxo, blazer de linho amarrotado. Mas quando ela abriu minha pasta de documentos e começou a folhear as cláusulas contratuais, seus olhos ganharam um brilho afiado que me fez entender por que 3 pessoas diferentes me indicaram ela com a mesma frase. Lúcia não perde. Nos conhecemos em um café na Vila Madalena, longe dos escritórios espelhados da Faria Lima, onde advogados corporativos costumam cobrar por minuto de ar-condicionado. Ela pediu um café preto sem açúcar e foi direto ao ponto. Você tem tudo documentado, disse ela, não como pergunta, mas como afirmação. Eu deslizei meu pendrive pela mesa. 3 anos de prints, planilhas, e-mails, registros de ponto que eu fotografava religiosamente antes de bater. Lúcia conectou o pendrive em um laptop que parecia ter sobrevivido à era do disquete e começou a ler. Não disse nada por 15 minutos. Apenas lia, passava o dedo na tela, voltava, comparava. Quando finalmente levantou os olhos, ela estava sorrindo. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem acabou de encontrar o fio solto que desfaz o suéter inteiro.
Eles te devem no mínimo 800 mil reais em horas extras não pagas, ela disse. E isso é só o começo. Expliquei tudo. As madrugadas preparando mostruários, os finais de semana em eventos, as viagens relâmpago que nunca entravam como hora extra porque Beatriz dizia que fazia parte das minhas responsabilidades gerenciais. Lúcia balançou a cabeça. Não de pena, mas de reconhecimento. Clássico, ela murmurou. Promovem você para um cargo gerencial fantasma só para te tirar do regime de horas extras. Depois te sobrecarregam e não pagam nada além do salário base. Ela virou a tela do laptop para mim. Sua cláusula 14B, a que você mencionou, é uma relíquia dos contratos antigos da Lumière. Diz que qualquer funcionário com mais de 10 anos de casa e performance comprovada não pode ser demitido sem justa causa documentada. E justa causa, legalmente, precisa ser muito mais do que achismos de uma diretora nova. Senti algo se mexer no meu peito. Não era esperança. Era algo mais sólido. Reconhecimento. Validação. Eu não estava louca. Eu não estava sendo dramática. Eu tinha sido roubada. E agora tinha as ferramentas para provar isso. Lúcia continuou. Além disso, você tem registros claros de que trabalhava fora do expediente regularmente sem remuneração adicional. Pela CLT, horas extras não pagas podem ser cobradas retroativamente por até 5 anos. Com seus números de vendas, seu salário base e a quantidade de horas que você documentou, estamos falando de uma dívida trabalhista significativa. Ela pausou. Muito significativa. De quanto? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela digitou alguns números na calculadora do celular, franziu a testa, digitou de novo. Conservadoramente, só em horas extras e verbas rescisórias mal calculadas, entre 900 mil e 1 milhão e 100 mil reais. Se incluirmos danos morais pela demissão injusta, assédio moral documentado e uso indevido da sua carteira de clientes, podemos chegar fácil em 1 milhão e meio. Engoli seco. 1 milhão e meio. O valor de 10 anos da minha vida convertido em números. Parecia irreal, parecia justo, parecia assustador. E se perdermos, perguntei. Lúcia tirou os óculos, limpou as lentes com a bainha da camisa e me olhou com uma expressão que eu só posso descrever como maternal e mortal ao mesmo tempo. Querida, eu não pego casos que vou perder. Você tem documentação sólida, testemunhas potenciais e a empresa cometeu erros primários de gestão trabalhista. Eles vão tentar te assustar, vão oferecer acordo, vão dizer que você está sendo gananciosa, mas a lei está do seu lado. A pergunta é, você aguenta a pressão? Olhei para o meu reflexo na janela do café. 12 anos de sorrisos forçados, de engolir desaforos, de fazer hora extra sem questionar. 12 anos construindo algo que me foi tirado em uma reunião de 15 minutos. Sim, respondi. Eu aguento. Lúcia estendeu a mão. Então vamos processar essa grife de mentirinha. Apertei sua mão e naquele momento selamos mais do que um acordo profissional. Selamos uma aliança de guerra. Ela me explicou o processo. Primeiro, notificação extrajudicial para tentar acordo. Depois, se não aceitassem nossos termos, ação trabalhista completa. Ela já tinha conexões na Justiça do Trabalho, conhecia os juízes, sabia quais argumentos funcionavam e, o mais importante, ela trabalhava no resultado. Só receberia seus honorários se ganhássemos. Estava literalmente apostando na minha vitória. Saí daquele café com uma clareza que não sentia há anos. Não era vingança o que eu queria, era reconhecimento, era justiça. Era a certeza de que meu trabalho tinha valor real, mensurável, inegociável. Beatriz tinha roubado meu cargo, minha carteira e tentado apagar meu legado. Mas ela havia cometido um erro fatal. Ela subestimou a mulher que construiu aquele império antes dela chegar. E agora ela ia pagar. Literalmente. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que seu trabalho foi roubado, que suas horas não foram valorizadas, que você foi descartado como peça defeituosa, deixe um comentário aqui embaixo. Você não está sozinha. E se inscreve no canal, porque essa história está só começando e eu prometo que a reviravolta vai valer cada segundo. A notificação extrajudicial chegou a Lumière Couture em uma segunda-feira chuvosa de abril. Lúcia fez questão de protocolar pessoalmente na recepção com AR e tudo registrado em cartório. Não deixamos margem para eles alegarem que não receberam. O documento tinha 32 páginas, mas a essência cabia em 3 parágrafos. Eu exigia o pagamento imediato de todas as horas extras não remuneradas, correção das verbas rescisórias calculadas incorretamente
indenização por danos morais decorrentes de demissão sem justa causa e devolução das comissões que foram registradas em nome de Beatriz, mas que correspondiam a vendas iniciadas e conduzidas por mim. O prazo para resposta, 10 dias úteis. O valor total, R$1.400.000, podendo aumentar se fossem encontradas mais irregularidades. Lúcia me ligou 3 horas depois. Eles receberam. A recepcionista assinou tremendo. Aparentemente, o envelope foi levado direto para a sala da diretoria. Imagino a cena. Beatriz abrindo o documento com suas unhas impecáveis, lendo a primeira página com aquela expressão de quem acabou de engolir algo azedo, passando para o diretor de operações que deve ter empalidecido ao ver os números. Porque números não mentem. E os nossos estavam todos ali, discriminados, carimbados e irrefutáveis. Esperei. Paciência é uma arma subestimada. Durante aqueles 10 dias, vivi minha vida normalmente. Comecei a prospectar novas oportunidades, fiz algumas entrevistas, jantei com antigas colegas que saíram da Lumière antes de mim e me contaram histórias similares de abuso velado e horas roubadas. Uma delas, Carolina, havia sido gerente de produção. Me disse que também tinha registros de horas extras não pagas, mas que nunca teve coragem de processar porque temia ser queimada no mercado. Queimada. Essa palavra sempre me incomodou. Como se buscar o que é seu por direito fosse um ato de rebeldia punível. Como se aceitar injustiça fosse virtude. Contei para Carolina sobre meu processo, sobre Lúcia, sobre as provas. Ela ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o vinho na taça, olhando para a luz que atravessava o líquido vermelho como sangue diluído. Depois disse com a voz embargada: eu queria ter sua coragem. Eu disse que não era coragem, era cansaço. Cansaço de abaixar a cabeça. No 9º dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina, polida, mas tensa, se apresentou como Dr. Henrique Novaes, advogado da Lumière Couture. Ele disse que a empresa havia recebido minha notificação e gostaria de agendar uma reunião para discutir os termos. Eu disse que qualquer negociação deveria passar pela minha advogada e desliguei. Lúcia me ligou 10 minutos depois, rindo. Eles morderam a isca. Querem te oferecer 200 mil para você assinar um termo de confidencialidade e desistir do processo. 200 mil. Menos de 15% do que me deviam. Menos do que Beatriz gastava em bolsas importadas em um ano. Eu disse para Lúcia recusar. Ela concordou. Mandamos uma contraproposta. 1,5 milhão, mais uma retratação pública reconhecendo minha contribuição para o crescimento da marca. Ou seguiríamos com a ação judicial. Silêncio por 3 dias. Então veio a resposta. Eles aceitavam pagar 700 mil sem retratação, com cláusula de confidencialidade. Ainda era pouco. Mas Lúcia me aconselhou a considerar. Um processo judicial pode durar anos, ela disse. E embora tenhamos provas sólidas, sempre há risco. Empresas como a Lumière têm recursos para arrastar isso indefinidamente. 700 mil na mão, hoje podem valer mais do que 1,5 milhão daqui a 5 anos. Ela estava certa no aspecto prático, mas havia algo além do dinheiro. Havia o princípio. Eu queria que eles admitissem. Queria que reconhecessem, nem que fosse em um documento interno, que me trataram injustamente. Queria que Beatriz soubesse que não podia simplesmente destruir pessoas sem consequência. Então fiz algo que Lúcia não esperava. Pedi para ela marcar uma reunião presencial. Eu e eles, sem intermediários. Ela achou arriscado. Disseram que reuniões assim tendem a ser emocionais e emoção raramente favorece negociações. Mas eu insisti. Precisava olhar nos olhos deles. Precisava que eles olhassem nos meus. A reunião foi marcada para uma quinta-feira às 10 da manhã, no escritório da Lumière. Eu cheguei 15 minutos adiantada, vestindo meu melhor tailleur preto, aquele que eu usava para fechar vendas de 6 dígitos. Cabelo preso, maquiagem discreta, salto confortável. Não estava lá para impressionar, estava lá para lembrar. A sala de reuniões era diferente da que me demitiram. Menor, menos pomposa, sem vista para a Paulista. Uma mesa oval de madeira clara, cadeiras almofadadas, um quadro branco virgem na parede. Beatriz chegou 5 minutos depois, acompanhada do Dr. Henrique e de uma mulher que se apresentou como diretora jurídica. Beatriz não me cumprimentou. Apenas sentou, cruzou as pernas e começou a folhear uma pasta como se eu fosse um item de pauta entediante. Lúcia estava ao meu lado, com seu laptop aberto e uma pilha de documentos organizados em pastas coloridas. O Dr. Henrique limpou a garganta. Estamos aqui para encontrar uma solução amigável.
A empresa reconhece que houve, digamos, algumas falhas administrativas no cálculo de horas e comissões. Estamos dispostos a oferecer R$ 800 mil como compensação final. Falhas administrativas. Como se roubar 3 anos de trabalho fosse um erro de digitação. Olhei para Beatriz, ela continuava fingindo que eu era invisível. Então comecei a falar. Não levantei a voz. Não precisei. Quando entrei na Lumière, vocês eram 4 pessoas em um showroom alugado. Eu construí a carteira VIP do zero. Treinei cada vendedora que passou por aquela loja. Passei noites inteiras organizando eventos que renderam milhões em contratos. E quando você chegou, Beatriz, eu te ensinei tudo. Absolutamente tudo. Te apresentei aos clientes, te expliquei as estratégias, confiei em você. E você me apunhalou pelas costas, roubou meu trabalho, mentiu sobre minha performance e me demitiu como se eu fosse lixo descartável. Beatriz finalmente levantou os olhos. Seu rosto estava vermelho. Isso é uma acusação leviana e... Está tudo documentado, eu interrompi. Cada e-mail que você mandou para os meus clientes, cada venda que você registrou como sua quando eu tinha os registros de atendimento, cada hora extra que você me pediu para fazer dizendo que era colaboração de equipe, tenho testemunhas, tenho prints, tenho a verdade. E você tem dinheiro do papai e um cargo comprado. Escolha qual vai te defender melhor no tribunal. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo derretido. A diretora jurídica olhou para o Dr. Henrique. Ele olhou para Beatriz. Beatriz olhou para mim com ódio puro, destilado, mas também com algo que eu não esperava: medo. Porque pela primeira vez ela percebeu que não podia comprar, manipular ou sorrir para sair dessa. Lúcia fechou o laptop com um clique seco. 1.500.000. Retratação interna reconhecendo a contribuição da minha cliente. E nenhuma cláusula de confidencialidade. Vocês têm 48 horas. Depois disso, entramos com tudo na Justiça do Trabalho. E eu garanto que o processo vai vazar para a imprensa. Vamos ver como a grife de luxo de vocês sobrevive à manchete sobre exploração trabalhista e roubo de comissões. Levantamos e saímos. Não esperamos resposta. Não precisávamos. Porque enquanto caminhávamos pelo corredor, eu ouvi Beatriz gritar algo com a diretora jurídica. Não entendi as palavras, mas entendi o tom. Pânico. A resposta chegou em 36 horas. Não 48. 36. O e-mail do Dr. Henrique para a Lúcia tinha 3 linhas. A empresa aceita os termos propostos. O pagamento será efetuado em 2 parcelas. A primeira de R$800 mil será transferida em 5 dias úteis. A segunda de 700 mil em 30 dias. Anexamos a minuta do acordo e o documento de retratação interna para aprovação. Lúcia me ligou assim que recebeu. Sua voz estava diferente, mais leve, quase divertida. Você conseguiu, Marina. Eles dobraram completamente. Eu estava no sofá da minha sala, ainda de pijama, com uma xícara de chá esfriando na mesinha. Não senti euforia, senti alívio. Aquele tipo de alívio que vem quando você finalmente coloca no chão um peso que carregou por tanto tempo que esqueceu como era andar sem ele. Li o acordo 3 vezes. Cada cláusula, cada vírgula. Estava tudo lá. O reconhecimento de que eu havia contribuído significativamente para o crescimento da área VIP. O pagamento das horas extras retroativas, a correção das verbas rescisórias, a indenização por danos morais e, o mais importante, nenhuma cláusula me impedindo de falar sobre o caso. Eles tentaram, claro. A primeira minuta incluía um termo de confidencialidade amplo. Lúcia cortou e mandou de volta. Eles aceitaram, porque sabiam que se isso fosse para a justiça, os danos à reputação da marca seriam irreversíveis. Lumière Couture, a grife que vendia sonhos para a elite paulistana, não podia se dar ao luxo de ser exposta como exploradora de funcionários. Assinei o acordo em um cartório no centro da cidade. Lúcia estava comigo, revisando cada página antes de eu colocar minha assinatura. Quando terminamos, ela me abraçou. Foi rápido, quase formal, mas senti a sinceridade. Você foi corajosa, ela disse. Muitas mulheres não teriam ido até o fim. Eu disse que não foi coragem, foi necessidade, foi dignidade. Foi a recusa em ser apagada. 5 dias depois, a primeira parcela caiu na minha conta. R$800 mil. Olhei para o extrato por tempo demais, esperando que os números desaparecessem como uma miragem. Mas eles ficaram. Reais, sólidos, meus. Liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela chorou. Não de tristeza, de orgulho. Sempre soube que você era forte, ela disse. Mas não sabia que você era essa guerreira. Não sou guerreira, mãe.
Sou apenas alguém que se recusou a abaixar a cabeça. A segunda parcela veio no prazo, R$700 mil, somados R$1.500.000, menos os honorários de Lúcia, que levou 25% como combinado. Ainda assim, sobrou mais de R$1 milhão. Mais do que eu ganharia em 10 anos trabalhando na Lumière. Mais do que eu imaginei possível quando saí daquela empresa com uma caixa de papelão e o coração partido. Mas a parte mais doce não foi o dinheiro. Foi o documento de retratação. 2 páginas reconhecendo minha dedicação, minha competência e admitindo que a demissão havia sido conduzida de forma inadequada. Aquilo não mudava o passado. Não apagava a humilhação, mas colocava no papel de forma oficial e irrevogável que eu estava certa, que eles estavam errados. E isso valia mais do que qualquer zero na conta bancária. Soube por uma ex-colega que ainda trabalhava lá que Beatriz não apareceu no escritório durante uma semana inteira depois do acordo ser assinado. Quando voltou, estava diferente, menos altiva, menos barulhenta. Diziam que o pai dela não ficou nada feliz em descobrir que sua filhinha de ouro havia causado um rombo milionário nas finanças da empresa por pura incompetência e arrogância. Também soube que a Lumière implementou um novo sistema de registro de horas e comissões. Mais transparente, mais rigoroso. Não foi por bondade, foi por medo de que outras funcionárias fizessem o que eu fiz. E algumas fizeram. Carolina, minha amiga que trabalhou na produção, me ligou 2 semanas depois. Disse que havia procurado a Lúcia, que também ia processar, que eu tinha aberto um caminho. Não respondi com orgulho ou satisfação, apenas disse que ela merecia justiça tanto quanto eu, que todas merecemos. O dinheiro mudou minha vida de formas práticas. Quitei dívidas, ajudei minha mãe a reformar a casa, investi uma parte. Mas a verdadeira mudança foi interna. Passei 12 anos acreditando que meu valor dependia da aprovação de pessoas em cargos de poder, que precisava me curvar, me moldar, me sacrificar para merecer um lugar à mesa. O processo me ensinou algo diferente. Me ensinou que meu valor não é negociável, que documentar não é desconfiança, é proteção, que exigir o que é seu por direito não é ganância, é dignidade. 3 meses depois do acordo, recebi uma proposta de uma boutique de luxo menor, mais exclusiva, com proprietários que valorizavam experiência real acima de sobrenomes. Aceitei. Não pelo salário, embora fosse justo. Aceitei porque pela primeira vez em anos eu não estava entrando em um ambiente corporativo com medo. Estava entrando com clareza sobre meu valor e limites muito bem definidos. No meu primeiro dia, quando me pediram para assinar o contrato, li cada linha, cada cláusula, cada subtítulo. E quando terminei, assinei com a caneta que usei no cartório, aquela que selou minha vitória. Algumas colegas da Lumière me procuraram depois, queriam conselhos, queriam saber como tive coragem. Eu dizia a mesma coisa para todas. Não é sobre coragem, é sobre documentação. Guardem tudo. E-mails, mensagens, registros de ponto, elogios, críticas, tudo. Porque um dia, se o pior acontecer, vocês vão precisar de provas. E provas vencem narrativas. Beatriz nunca me procurou. Nunca pediu desculpas. Não esperava que pedisse. Gente como ela não pede desculpas, apenas recalcula a rota quando percebe que o caminho atual tem consequências. Mas eu a vi uma vez, meses depois, em um evento de moda. Ela estava do outro lado do salão, conversando com potenciais clientes, sorrindo aquele sorriso ensaiado. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou imediatamente, não por vergonha, por desconforto, porque eu era a lembrança viva de que ações têm preços. E ela havia pagado caro. Não senti raiva, nem satisfação. Senti indiferença. E percebi que isso era a verdadeira vitória. Não precisar mais de energia emocional para alguém que tentou me destruir. Simplesmente seguir em frente mais forte, mais consciente, mais livre. Hoje, quando treino vendedoras novas, sempre conto uma versão resumida da minha história. Não para assustá-las, mas para prepará-las. Digo que o mercado de luxo é glamouroso, mas também é brutal. Que precisam amar o que fazem, mas nunca esquecer que é trabalho. Que devem ser leais à empresa, mas ainda mais leais a si mesmas. E que se algo parecer errado, provavelmente está errado. Documentem. Sempre. Uma delas me perguntou se eu me arrependo de ter processado. Se não teria sido mais fácil só seguir em frente e esquecer. Olhei para ela e respondi com total honestidade.
Esquecer seria negar que 12 anos da minha vida têm valor. Processar foi afirmar que eu importo, que meu tempo importa, que meu trabalho importa. E não, eu não me arrependo nem um segundo. O que ninguém te conta sobre processar uma empresa é como o processo muda você. Não só externamente com o dinheiro e a validação, mas internamente, na forma como você se vê, na forma como estabelece limites, na forma como responde quando alguém tenta diminuir seu valor. Antes da Lumière, antes de Beatriz, antes de tudo, eu era do tipo que relevava, que engolia comentários desrespeitosos com um sorriso profissional, que ficava até mais tarde porque não queria parecer não colaborativa, que aceitava menos do que merecia porque tinha medo de parecer difícil. Medo. Essa palavra governou minha carreira por tanto tempo que eu nem percebia. Medo de ser demitida, medo de ser substituída, medo de não ser boa o suficiente. E empresas sabem usar esse medo, sabem que funcionários assustados são funcionários controláveis, mas o processo me mostrou algo. Quando você tem documentação sólida, quando você conhece seus direitos, quando você se recusa a ser silenciada, o medo muda de lado. De repente, são eles que têm medo. Medo de processos, de manchetes, de números sendo expostos, medo de que outras pessoas façam o que você fez. E esse deslocamento de poder é intoxicante. Não no sentido de vingança, mas no sentido de equilíbrio. De finalmente estar em pé de igualdade. Lúcia me disse uma vez, tomando café naquele mesmo café da Vila Madalena, onde tudo começou. O sistema trabalhista existe justamente porque sabiam que sem ele, empregadores sempre teriam mais poder. A lei tenta equilibrar, mas só funciona se você a usar. Quantas pessoas você acha que têm direitos violados e não fazem nada? Muitas, eu respondi. A maioria, ela concordou. Por medo, por desconhecimento, porque acham que não vai dar em nada. Ou porque realmente não podem arcar com o risco de ficar sem trabalho enquanto o processo corre. Mas você podia, você tinha documentação, você tinha razão, e você foi até o fim. Isso importa, não só para você, para todas as pessoas que vão trabalhar naquela empresa depois, porque agora eles sabem que há consequências. Recebi mensagens de mulheres que eu nunca conheci. Algumas encontraram meu LinkedIn, outras foram indicadas por amigas de amigas, todas tinham histórias similares. Chefes abusivos, horas extras roubadas, comissões desviadas, assédio moral disfarçado de gestão agressiva. E todas faziam a mesma pergunta: como eu sei se vale a pena processar? Minha resposta era sempre a mesma. Vale a pena se você tem provas. Vale a pena se você consegue sobreviver financeiramente durante o processo. Vale a pena se você está preparada emocionalmente para a guerra que virá. Porque empresas não desistem fácil. Vão te oferecer migalhas. Vão te pintar como problemática. Vão tentar te cansar. Mas se você aguenta, se você tem razão e documentação, você ganha. Uma dessas mulheres era designer gráfica em uma agência de publicidade. Me contou que trabalhava das 9 da manhã às 2 da madrugada, 6 dias por semana, e nunca recebia hora extra. Quando pediu aumento, foi demitida por falta de comprometimento. Comprometimento, como se dedicar sua vida inteira não fosse o suficiente. Apresentei ela para Lúcia. 6 meses depois, ela me mandou uma mensagem. Ganhei 300 mil. Não é sobre o dinheiro, ela escreveu. É sobre eles saberem que não podem fazer isso impunemente. Exatamente. Outra era gerente de loja de roupas. Seu chefe gritava com ela na frente de clientes, a culpava por metas irrealistas e uma vez jogou uma pilha de papéis na cara dela durante uma reunião. Ela aguentou 2 anos, até ter uma crise de ansiedade tão severa que foi parar no hospital. Também a conectei com Lúcia. Também ganhou. Não apenas indenização trabalhista, mas danos morais por assédio comprovado. Ele perdeu o cargo. A empresa implementou treinamento obrigatório de gestão respeitosa. Mudanças. Pequenas, localizadas, mas reais. E todas começaram com uma pessoa dizendo: não aceito mais. Comecei a palestrar. Nada grande, eventos pequenos, encontros de grupos de mulheres profissionais, workshops sobre direitos trabalhistas. Não sou advogada, deixo isso claro. Mas sou alguém que viveu na pele o que é ser explorada e conseguiu reverter. Minha mensagem é simples. Conheçam seus direitos. Documentem tudo. Não tenham medo de buscar justiça. Em uma dessas palestras, uma mulher levantou a mão. Era mais velha, devia ter uns 50 e poucos anos.
Ela disse que trabalhou 30 anos em uma empresa de logística, que foi demitida 2 anos antes de se aposentar para a empresa não pagar sua aposentadoria integral, que não processou porque achou que não adiantaria, que se arrependia todos os dias. Sabe o que eu disse para ela? Não é tarde. Você tem 5 anos para cobrar direitos trabalhistas retroativamente. Procure um advogado. Seus olhos encheram de lágrimas, mas também de algo mais: determinação. Depois da palestra, ela veio falar comigo. Pediu o contato de Lúcia. 6 meses depois, ela me mandou uma foto. Era ela, em um cartório, assinando um acordo de R$800 mil. A mensagem dizia: obrigada por me mostrar que eu ainda posso lutar. Esse é o efeito cascata. Uma vitória inspira outra. Um processo bem-sucedido abre caminho para 10 outros. E, de repente, empresas que achavam que podiam fazer o que quisessem começam a ter cuidado. Começam a respeitar contratos. Começam a pagar o que devem, não por bondade, por medo. E está tudo bem. Às vezes, o medo é o início do respeito. Claro, nem tudo são flores. Tem gente que me critica. Dizem que sou vingativa, que estraguei minha reputação, que ninguém vai querer me contratar por ser difícil. No começo isso me incomodava. Depois percebi que essas críticas vinham sempre do mesmo tipo de pessoa, aquelas que se beneficiam do silêncio, aquelas que preferem empregados submissos, aquelas que têm medo de que mais gente faça o que eu fiz. E, honestamente, que tenham medo. Porque o mercado está mudando. A geração que está chegando não aceita mais migalhas, não aceita mais trabalhar de graça, não aceita mais abuso emocional disfarçado de cultura corporativa intensa. Eles sabem que trabalho é troca, tempo e habilidade por dinheiro e respeito. E quando essa troca é desequilibrada, eles saem ou processam. E está certo. Minha vida hoje é diferente. Trabalho em um lugar que me respeita, tenho segurança financeira, durmo bem. Mas o mais importante, sei que se algo der errado de novo, se alguém tentar me explorar ou descartar, eu sei exatamente o que fazer. E não vou hesitar. Essa é a verdadeira mudança. Não é sobre o dinheiro que ganhei, é sobre o poder que recuperei. O poder de dizer não. O poder de exigir dignidade. O poder de não precisar mais abaixar a cabeça para ninguém. E você que está lendo isso, que talvez esteja passando por algo parecido, que está se perguntando se deve processar, se deve denunciar, se deve lutar. Minha resposta é sim. Documente tudo. Procure um advogado trabalhista. Conheça seus direitos. E não tenha medo. Porque o sistema está do seu lado. A lei está do seu lado. E a justiça, quando bem fundamentada, vence. Sempre. Deixa aqui embaixo nos comentários. Você já passou por alguma situação de abuso no trabalho? Já teve horas extras não pagas? Já foi desvalorizada ou descartada injustamente? Compartilhe a sua história. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos mostrar para empresas que exploração tem preço. E se você tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas, deixa também. Vamos nos ajudar. Porque juntas somos mais fortes. 6 meses depois do acordo, recebi um convite inesperado. Era de uma revista de negócios, uma das grandes, daquelas que circulam em primeira classe e salas de espera de CEOs. Queriam fazer uma matéria sobre justiça trabalhista e o crescente número de processos bem-sucedidos contra empresas de luxo. Queriam que eu fosse uma das entrevistadas. Hesitei, não por medo, mas por estratégia. Expor minha história publicamente poderia me fechar portas, mas também poderia abrir outras. Consultei Lúcia. Ela foi direta. Você já venceu. Agora a pergunta é, você quer que essa vitória seja só sua ou quer que ela signifique algo maior? Aceitei a entrevista. A jornalista era jovem, mas perspicaz. Fez perguntas difíceis. Como você sabia que ia ganhar? Não tinha medo de retaliação? Não se preocupava com sua imagem profissional? Respondi com honestidade. Não sabia que ia ganhar com certeza. Tinha medo sim, mas mais medo ainda de aceitar a injustiça calada. E quanto à imagem, eu disse, prefiro ser conhecida como alguém que luta por seus direitos do que como alguém que abaixa a cabeça para abusos. A matéria saiu 2 semanas depois. 3 páginas, com foto minha em preto e branco, olhando diretamente para a câmera. O título, A Revolta das Invisíveis. Como funcionárias estão processando empresas de luxo e vencendo. Minha história era a principal, mas havia outras. Carolina, da produção. A designer gráfica.
Mais 6 mulheres de setores diferentes, todas com uma coisa em comum: documentação sólida e recusa em ser silenciadas. A repercussão foi imediata. Meu LinkedIn explodiu. Pedidos de conexão, mensagens, convites para palestras. Alguns positivos, outros nem tanto. Um executivo me mandou uma mensagem dizendo que eu estava incentivando uma cultura de vitimização. Respondi: não incentivo vitimização, incentivo documentação. Se você trata seus funcionários com respeito e paga o que deve, não tem nada a temer. Ele não respondeu. Mas 3 empresas de recrutamento me procuraram. Diziam que estavam buscando profissionais com perfil de liderança ética e resiliência comprovada. Código PARA. Queremos gente que não vai aceitar desaforo e que pode ajudar a empresa a não ser processada. Fiz algumas entrevistas. Escolhi uma consultoria boutique especializada em experiência do cliente de luxo. O salário era excelente, mas o que me convenceu foi a conversa com a CEO durante a entrevista final. Ela colocou meu currículo na mesa e disse: li sobre seu processo. Admiro o que você fez. Aqui valorizamos pessoas que conhecem seu valor e não têm medo de defendê-lo. Porque essas são as pessoas que também vão defender nossos clientes, nossos valores, nossa integridade. Você não é um risco. Você é exatamente o que precisamos. Comecei 3 semanas depois. O ambiente era completamente diferente. Contratos claros. Horas extras pagas pontualmente. Feedback constante. Respeito genuíno. Parecia irreal no começo, mas era apenas o que deveria ser normal. E percebi que o problema nunca foi o mercado de luxo em si. Foi sempre sobre cultura empresarial. Sobre líderes que veem funcionários como recursos descartáveis versus líderes que entendem que pessoas são o ativo mais valioso. Beatriz, soube depois, saiu da Lumière. Não foi demitida, tecnicamente. Pediu demissão. Mas todos sabiam que foi uma saída pressionada. O prejuízo financeiro do meu processo, somado à exposição na mídia, somado a mais 3 processos trabalhistas que vieram depois do meu, criaram uma crise interna. Os investidores começaram a questionar a gestão. A família fundadora, que havia vendido a empresa, mas mantinha participação minoritária, fez pressão. Beatriz virou o bode expiatório. Não senti pena, senti indiferença. A Lumière, ironicamente, me procurou 1 ano depois. Não, Beatriz, ela já tinha ido embora. Mas o novo diretor comercial disse que a empresa havia passado por uma reestruturação completa, novo RH, novas políticas, nova cultura, que gostariam de conversar sobre uma possível volta. Como consultora, obviamente, com valores que fariam qualquer pessoa parar para pensar. Agradeci educadamente e recusei. Não por raiva, simplesmente porque eu havia seguido em frente. Aquele capítulo estava fechado. E voltar, mesmo em condições vantajosas, seria reabrir algo que eu já havia curado. Algumas pontes não devem ser reconstruídas, devem apenas ser lembradas como lições. A vida continuou. Conheci pessoas incríveis no meu novo trabalho. Orientei jovens profissionais, investi parte do dinheiro do acordo em um fundo de apoio a mulheres que querem processar empresas, mas não têm recursos. Não é algo grande, apenas uma reserva que cobre honorários advocatícios iniciais para casos com boas chances de sucesso. Até agora, ajudamos 12 mulheres, 10 ganharam seus processos. Minha mãe sempre diz que o que me aconteceu foi bênção disfarçada. Que se Beatriz não tivesse me demitido daquele jeito, eu nunca teria descoberto minha força. Não sei se concordo totalmente. Preferiria não ter passado por aquilo. Mas já que passei, ao menos transformei trauma em propósito. Transformei injustiça em mudança. Uma amiga me perguntou uma vez: você acha que o mercado está realmente mudando ou você só teve sorte? Respondi: acho que o mercado está sendo forçado a mudar. Porque cada processo bem-sucedido custa caro. Cada manchete negativa afeta a reputação. E numa era onde tudo é público, onde trabalhadores têm voz nas redes sociais, onde informação circula rápido, empresas não podem mais se dar ao luxo de explorar impunemente. Não é bondade, é pragmatismo. Mas o resultado é o mesmo: mais respeito. Recentemente fui convidada para ser palestrante em um congresso de recursos humanos. Eu que sempre estive do outro lado, agora falando para quem gerencia pessoas. O tema da minha palestra: como evitar processos trabalhistas criando culturas de respeito real. Falei para uma plateia de 200 pessoas, contei minha história sem filtros, mostrei os números
expliquei como documentação funciona e terminei com um recado. Vocês estão aqui porque suas empresas querem evitar processos. Ótimo! Mas a forma de evitar não é criar contratos mais obscuros ou assustar funcionários. É pagar o que devem. É tratar pessoas com dignidade. É lembrar que atrás de cada crachá há uma vida, uma família, sonhos. E quando você respeita isso genuinamente, processos não acontecem. Porque não há motivo. Houve um silêncio depois. Então, aplausos. Não aqueles aplausos educados de congresso. Aplausos de pé. E várias pessoas vieram falar comigo depois. Algumas confessaram que trabalham em empresas com práticas duvidosas. Outras pediram conselhos sobre como mudar culturas tóxicas. Uma disse que ia implementar um sistema de registro transparente de horas extras na empresa dela já na segunda-feira. Mudanças, aos poucos, mas acontecendo. E perceber que minha história, minha dor, minha luta está gerando isso é a recompensa que nenhum dinheiro pode comprar. Hoje, olho para trás e vejo uma linha clara. Do dia que assinei meu primeiro contrato na Lumière, jovem e esperançosa, até o dia que assinei o acordo final, mais velha e infinitamente mais sábia, cada passo me trouxe aqui. Houve momentos em que pensei em desistir, noites em que me perguntei se valia a pena todo o desgaste. Dias em que o medo quase venceu, mas algo sempre me puxava de volta. Uma voz interna, teimosa, que dizia: você merece mais. E eu merecia. Todas merecemos. O movimento que comecei sem querer virou algo maior. Hoje, existem grupos online de mulheres compartilhando experiências. Advogadas oferecendo consultas iniciais gratuitas, até um aplicativo que ajuda a documentar horas extras e irregularidades trabalhistas de forma segura e juridicamente válida. Não fui eu sozinha, claro, mas fiz parte, e isso importa. Beatriz soube que abriu uma consultoria própria. Algo sobre gestão de marcas pessoais, irônico, considerando que a marca pessoal dela ficou manchada permanentemente. Mas a vida continua para todo mundo, e cada um carrega suas consequências. As minhas são orgulho e paz, as dela não sei. Não me importo mais. A Lumière ainda existe. Está menor, menos pomposa, mas sobreviveu. Implementaram várias das mudanças que mencionei, não por terem acordado um dia querendo ser melhores, mas porque processos custam caro e reputação danificada custa mais ainda. Então fizeram o cálculo. E concluíram que respeitar funcionários sai mais barato do que explorar e lidar com as consequências. Pragmatismo, não altruísmo. Mas funciona. Minha história termina aqui, mas na verdade não termina. Porque cada vez que uma mulher me procura pedindo conselho, cada vez que alguém assiste uma palestra minha e decide documentar suas horas, cada vez que um processo é ganho e uma injustiça é corrigida, a história continua. Ela se multiplica, ela se transforma, ela vira movimento. E movimentos não têm fim, têm ondas. E esta onda está apenas começando. Se tem algo que quero que você leve daqui, é isso. Seu trabalho tem valor. Seu tempo tem valor. Você tem valor. E quando alguém tenta te convencer do contrário, quando alguém explora, diminui, descarta, você tem ferramentas. Lei, documentação, advogados, comunidade. Use. Lute. Vença. Porque merecer não é suficiente, é preciso exigir. Hoje, sentada no escritório da minha consultoria, com vista para o Ibirapuera, cafezinho ao lado, computador aberto com projetos que me desafiam e me realizam, eu sorrio. Não é o sorriso de quem nunca sofreu. É o sorriso de quem sofreu, lutou e venceu. E agora, usa sua vitória para ajudar outras a vencerem também. A cicatriz ainda está lá. Provavelmente vai estar sempre. Mas cicatrizes são provas de batalhas sobrevividas. E eu sobrevivi. Mais do que isso. Prosperei. No meu aniversário de 1 ano no novo emprego, minha CEO me deu uma placa. Não era de funcionária do mês ou algo corporativo genérico. Era uma frase simples, gravada em aço escovado. Quem conhece seu valor não aceita desconto. Está na minha mesa até hoje. E toda vez que olho para ela, lembro do caminho. Lembro da humilhação na sala de reuniões. Lembro do contrato sendo rasgado. Lembro do medo, da raiva, da exaustão. Mas lembro também da decisão. A decisão de não aceitar, de lutar, de vencer. E se você está passando por algo parecido agora, se está com medo, se está se perguntando se consegue, deixa eu te dizer.
Você consegue. Não vai ser fácil. Vai doer. Vai cansar. Mas no final, quando você olhar para trás e perceber que lutou por você mesma, que não abaixou a cabeça, que exigiu justiça e conseguiu, você vai entender. Vai entender que valia cada segundo, cada lágrima, cada noite sem dormir. Porque você não estará lutando só por dinheiro, estará lutando pela sua dignidade. E dignidade não tem preço, mas tem consequências quando violada. E essas consequências para quem viola devem ser pesadas. R$1,5 milhão pesadas, ou mais, dependendo do caso. A Lumière me deve R$1,5 milhão, mas na verdade me devem muito mais. Me devem os anos de vida que roubaram com horas extras não pagas. Me devem a saúde mental que quase destruíram. Me devem o respeito que nunca deram. E embora R$1,5 milhão não devolva nada disso, ao menos dói neles da mesma forma que doeu em mim. E essa dor, essa consequência financeira e reputacional, vai fazer com que pensem 2 vezes antes de fazer isso com outra pessoa. É para isso que processos servem. Não apenas para reparar injustiças individuais, mas para criar um precedente. Para mandar uma mensagem clara. Mexer com quem trabalha honestamente sai caro. Muito caro. Então aqui estou. Mais forte, mais consciente, mais livre. Com uma história que dói lembrar, mas que me orgulho de contar. Porque não é uma história de vítima, é uma história de luta, de estratégia, de vitória. E toda vez que compartilho essa história, toda vez que vejo outra mulher ganhar seu processo, toda vez que uma empresa muda suas políticas por medo de processos, eu sei que valeu a pena. Obrigada por ter vindo até aqui, obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Se você gostou, se isso ressoou com você, se de alguma forma isso te ajudou ou inspirou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque tem muitas outras histórias assim chegando. Histórias de gente real que enfrentou injustiças reais e conseguiu vitórias reais. Até a próxima. E lembra, você vale mais do que estão te pagando. Literalmente.